Vocês sabem, nos é dito no livro Mensagens Escolhidas, acredito que a página 142, a inspiração diz que o trabalho do povo de Deus é se preparar para os eventos do futuro. E então ela faz uma declaração que citamos frequentemente. Ela diz que isso logo virá sobre nós com uma força ofuscante. Agora, vocês ouviram o que a inspiração está dizendo. Ela está dizendo que a crise vai atingir o povo de Deus. Esse sou eu e você. O contexto é a obra do povo de Deus. Ela não está falando da Babilônia. Ela não está falando sobre o mundo. Ela diz a obra do povo de Deus. Qual é o nosso trabalho? É se preparar para os eventos do futuro, que em breve virão sobre nós com uma força ofuscante. Amigos, vocês devem entender que em 2025, neste mesmo ano em que estamos, houve mais eventos proféticos. Quando digo mais, estou falando da rápida processão dos eventos em direção à lei dominical, como nunca vimos antes. E o que vamos mostrar a vocês, amigos, estou dizendo mais uma vez, Deus deixou bem claro como cristal que esta é a última geração. E enquanto eu olhava para aquilo, eu disse, Senhor, em sua misericórdia, por favor, afaste a crise. Estou 100% certo de que passaremos pela lei dominical. Não os filhos dos seus filhos, nem os seus filhos passarão por isso. Não, não. Nós passaremos por isso. Agora, será possível que Deus faça alguns dormirem? Bem possível, que à medida que nos aproximemos da tempestade. Não pensem que a saída é, Senhor, me faça dormir. Não, amados. Se não podemos viver para Cristo, não há como vocês morrerem por Ele. É uma impossibilidade. E se há coisas em minha vida ou na sua vida que não posso abandonar por Jesus, como eu daria a minha vida? Somos nós que estamos nos iludindo. Se há coisas que estou assistindo que não deveria, mas estou dizendo que quando a crise virá, eu darei a minha vida por Jesus, você está enganado. Se há coisas que estou ouvindo que não deveria, mas você diz que quando a crise vier, morrerei por Jesus, você está enganado. Não é possível. Impossível, amigos. E eu agradeço a Deus, porque mesmo que eu diga, Senhor, adie isso, meu coração anseia pelo céu. Eu não sei vocês, mas eu quero tirar a armadura. Quero finalmente descansar onde a guerra acabou. Agora, alguns podem não gostar disso, mas quando você carrega muitos fardos e há muitas coisas para suportar e você percebe que há muita responsabilidade sobre você, você não pode esperar pelo céu. Você mal pode esperar por isso. Meu coração anseia pelo céu. Agora, a inspiração diz que o meu trabalho, o seu trabalho, ela diz que o trabalho do povo de Deus é se preparar para os eventos do futuro. Como esses eventos virão sobre nós, atingirão com uma força ofuscante. Força ofuscante significa que você não vê o que está acontecendo. Você não vê chegando. Bum, ele vem. Ouvimos dizer que a pandemia era uma pandemia em algum lugar, ou não era uma pandemia, uma epidemia. Ouvimos falar primeiro na China. No minuto seguinte, bum! Da noite para o dia se tornou uma pandemia global e todos estavam em lockdown. Ninguém poderia se mover. Militares foram enviados. É a primeira vez que vemos todos os militares ficando em ambientes fechados aqui na África do Sul. Amigos, a lei dominical é tão iminente. Percebo que não estamos preparados, mas pela graça de Deus, precisamos nos preparar com força. Essa tem sido minha oração. Senhor, faça o que for necessário para me salvar. Por mais amarga que seja a taça, leve-a aos meus lábios. Tudo o que for necessário para que meu coração seja purificado, eu lhe dou todo o direito. Façam isso, mas isso sim é uma oração perigosa. Vocês sabem por quê? Para que Deus salvasse Jacó. Adivinhem o que Deus teve que fazer por Jacó? Ele teve que remover uma parte do seu osso, deslocar seus ossos para salvar Jacó. Para Jó, a família inteira foi tirada, levada embora, tudo se foi. Amigos, quando pedimos a Deus para nos salvar, a qualquer custo, é uma oração perigosa, mas ainda assim é uma oração que nos levará para o céu. Amém? Agora, qual é o trabalho? Qual é o nosso trabalho? Ah, amigos, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho, irmã? Para se preparar para o quê? Os eventos do futuro. Como eles virão?
com força ofuscante. Amigos, 2025 eu nunca vi em todos os meus anos tantos eventos proféticos se desenrolando. Eu nunca vi isso. Este é um prego no lugar certo, outro prego no lugar certo. Isso indica que nós estamos nos aproximando do nosso lar eterno. Estamos nos aproximando do nosso lar eterno. Vocês devem entender que a lei dominical, como declaramos ontem, como o profeta diz no livro Lições Objetivas de Cristo, página 412, ela diz, no livro O Grande Conflito, página 605, depois voltarei a Lições Objetivas de Cristo. No livro O Grande Conflito, página 605, ela diz que o sábado será o maior teste de lealdade. O que Deus usará para testar minha lealdade e a sua lealdade? O sábado. Essa será a questão que Deus testará a lealdade de cada homem para com Ele, ou se amamos o mundo ou amamos a nós mesmos. Basicamente, o teste será entre o amor a Deus e o amor a si mesmo. Esse é o teste, a quem amamos mais. Agora escutem o que a inspiração diz. Ela diz, o sábado será o maior teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controverso. Quando este teste final for imposto ao homem, uma clara distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Agora, é interessante, ela chama o teste do sábado, ela chama isso de teste final. Em outras palavras, Deus não me testa depois deste teste. Este é o meu último teste. Se for meu teste final, depois deste não haverá mais testes, o que significa que o meu tempo de graça acabou. Então, esse é meu último teste, pelo qual eu e você passaremos. Ela diz que o grande teste, o teste final virá quando o tempo de graça estiver acabado. E será tarde demais para se preparar. O que a inspiração está dizendo? Deixe-me interpretar a citação. É simples. Ela está dizendo que quando o teste final vier, seu período de tempo de graça acaba. Não há mais tempo de graça no teste final. E naquele tempo, quando a América aplicar a lei dominical para os adventistas do sétimo dia, globalmente será tarde demais para se preparar, tarde demais, para que a necessidade da alma seja suprida. Agora você deve escrever o teste. É agora que você deve escrever o teste. Amigos, quão perto estamos desta tempestade? Quão perto estamos? Durante anos, os adventistas do sétimo dia têm pregado sobre a vinda da marca da besta. Durante anos, nós, a igreja, temos alertado que haveria uma lei dominical. Agora, obviamente, o púlpito está silenciado hoje, obviamente, dormindo. Você não ouve mais falar de uma lei dominical, mas o que estou dizendo é que quando esse movimento nasceu, essa mensagem do terceiro anjo foi proclamada. Hoje, a mensagem do terceiro anjo está muda. Você pode visitar igrejas adventistas do sétimo dia de igreja em igreja. Os púlpitos foram silenciados. O ministro silenciou e a congregação adorou isso. Então vocês dizem, o que você quer dizer com eles adoram isso? Então a Bíblia diz que existe uma lei da gravidade. Procurem e vocês encontrarão. O ministro está dormindo e a congregação está dormindo. Por quê? Porque eles adoram isso. Então, não é eu que digo, mas a Bíblia diz isso. Eles adoram ouvir coisas suaves e Deus diz que as pessoas adoram isso. Eles adoram tanto isso. E é por isso que se nós, muitas pessoas, nos encontramos nas congregações em que se encontram, é porque elas as amam. Queremos ser consolados por certos amigos. Infelizmente, isso não é a religião bíblica. Me desculpem. Isso não é religião bíblica, isso não é adventismo do sétimo dia, onde somos consolados no pecado e recebemos a mensagem de que tudo o que precisamos fazer é amar a Jesus e que o céu será nosso lar. Isso não é bíblico. Minha Bíblia diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Minha Bíblia me diz, a inspiração me diz que esse caminho para o céu não é um caminho. Ela diz que a caminhada cristã é uma batalha e uma marcha, que nesta guerra não há libertação. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Sabe, amigos, vocês estão ouvindo isso? Oh, amigos, estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra, amigos. Estamos em guerra. E eu lhes digo, sim, há momentos em que eu simplesmente choro. Estamos em guerra, amados. Estamos em guerra.
Mas sou grato a Deus porque, como Martinho Lutero lhes disse, que se não fosse o homem certo ao nosso lado, todos os nossos esforços seriam em vão. Vocês conhecem a canção de Martinho Lutero, Nosso Deus, uma fortaleza poderosa é o nosso Deus, e os príncipes iriam protestar e seus corações estavam afundando, porque eles iriam se levantar contra um sistema mais poderoso naquela época, que era o papado. E Martinho Lutero, no caminho deles, os estava levando até a metade do caminho, indo com eles, mas ele fixou aquela canção, uma fortaleza poderosa é o nosso Deus, e seus corações foram encorajados, seus corações foram encorajados. E sobre o que vamos falar, amigos, amigos, o dispositivo de Satanás, o dispositivo de Satanás. O que eu estava dizendo? Devemos nos preparar, amados, para o que está por vir. Temos que nos preparar. Estamos em guerra. Até mesmo no reino animal, vocês aprenderão isso. Vocês sabem quando um leão está encurralado? Quando um leão é encurralado, seja por suas presas ou qualquer outra coisa, vocês sabiam que esse leão se torna muito cruel, porque ele sabe que ou você mata ou você morre. E ele usa toda a sua energia que tem dentro do seu corpo para tentar se manter vivo. E eu lhes digo que Satanás é aquele leão que ruge. Ele percebeu que seu tempo acabou. E adivinha o que ele quer? O alvo dele ele já fez o mundo dormir. Ele já está deixando as igrejas protestantes adormecidas. E seu principal alvo são os adventistas do sétimo dia. Ele sabe que a única maneira de sua cabeça ser esmagada é se um grupo de pessoas entregar-se completamente todos os seus pecados a Jesus. Só então sua cabeça poderá ser esmagada. E vocês sabem qual é o alvo principal dele? Pois ele percebeu que o tempo está passando e que seu tempo está quase acabando. Certifique-se de que essas pessoas não entreguem totalmente seus pecados a Jesus. Deixe-os continuar pecando. Deixe-os ir à igreja todos os sábados. Deixe-os ouvir sermões todos os sábados. Deixem-os ler o texto da Bíblia todo sábado ou sempre que lerem. Deixe-os falar sobre a inspiração. Satanás não se importa com o quanto falamos. Enquanto continuarmos pecando, ele estará feliz. Podemos conversar de hoje até a semana que vem. Ele não se importa. Ele nem se importa se nos ajoelhamos e oramos. Ele não se importa enquanto nos apegarmos aos nossos pecados. Mas Deus terá um povo que entregará total e completamente suas vidas a Ele. Um povo que, seja qual for o preço, por mais amargo que seja o cálice, está disposto a bebê-lo. Por mais doloroso que seja para a natureza humana, está disposto a pagá-lo. Porque o amor os compelirá. O amor os compelirá. E Jesus pergunta a você, ele me pergunta, por que você me ama mais do que isso? Vocês sabem o que ele está pedindo? Você me ama mais do que isso? Você me ama mais do que isso? Você me ama mais do que essa música? Você me ama mais do que essa coisa que você está assistindo? Você me ama mais do que essa coisa em sua mente? Esse desejo que você está perseguindo? Você me ama mais do que isso? Qual será a sua resposta? Você responderia como Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual será a sua resposta? Amigos, o tempo de graça está prestes a terminar. Não estou perguntando, estou lhes dizendo que atingimos o limite. Chegamos ao limite. E eu, pela graça de Deus, digo, Senhor, tudo o que preciso é de Ti. Significa que precisas purificar, limpar e salvar. Salva-nos, Senhor. Salve-nos. Salve-nos.